É o tema que nos vai preencher nesta segunda parte do Alerta Portugal. Em estúdio connosco Beatriz Xavier, do Movimento Greve Climática Estudantil, e também a Ideal Maia, do Movimento Climáxico. Bem-vindas, o Dr. António Raposo Subtil. Mantém-se connosco. Percebermos, antes de mais, convosco, tivemos aqui algumas semanas, meses, talvez sem ouvir falar de vocês. Voltaram de uma forma, parece-me a mim, mais radical. Não sei qual das duas quer começar por responder. Posso começar? Então, o movimento por justiça climática não começou a semana passada com estes protestos que tiveram grande mediatismo. O movimento por justiça climática já começou há muitos anos. A greve climática estudantil fez a sua primeira greve às aulas em 2019, organizou marchas com milhares de pessoas, fez petições, foi diretamente às instituições de poder. No entanto, nada continua a ser feito em relação a esta crise. E, portanto, à medida que a crise climática aumenta as suas dimensões, nós também temos que aumentar os nossos modos de ação. Porque a verdade é que a crise climática não está a ser combatida e é a maior crise que a humanidade já enfrentou. É a falta de resposta que vos traz à rua desta forma mais efusiva, Ideal? Sim, nós no Climáximo percebemos que todos os anos a crise climática está a matar centenas de milhares de pessoas. Isto não é um exagero, não é uma dramatização, são dados da Organização Mundial de Saúde, que nos está a dizer que todos os anos morrem centenas de milhares de pessoas pela crise climática e condenamos à morte no futuro muitas mais por causa das emissões que estão a acontecer. Agora, o Governo e as empresas sabem deste facto, sabem que queimar combustíveis fósseis ia ligar a isto desde os anos 60. E este tempo todo continuaram sem fazer nada, continuaram sem reduzir as suas emissões. Portanto, quando o Governo e as empresas fazem planos que sabem que vão causar genocídio, nós não temos outra forma de interpretar isto senão como uma declaração de guerra à vida, a todas as pessoas e ao planeta. E, portanto, tal como todas as guerras, este tem que ser o assunto principal na sociedade. Quando a Rússia invade a Ucrânia, isso torna-se o assunto principal não só da Ucrânia, mas para o mundo inteiro. E, portanto, se o planeta inteiro está em guerra, nós não podemos não discutir isso. No Climáximo, nós sabemos que temos um plano de desarmamento para estes culpados, para conseguir parar com esta destruição e, depois disso, um plano de paz para instaurarmos uma vida digna para toda a gente numa sociedade que foi destruída pela corrupção, pelos combustíveis fósseis. E, com isto, nós perguntamos a toda a gente que é, sabendo o que sabes, o que é que tu vais fazer? E o que é que vocês querem fazer com essa pergunta? Querem mostrar à população, aos governantes, o que é que ainda há a fazer, ainda há forma de salvar? Portanto, como a Ideal disse, os governos de todo o mundo sabem a grandiosidade desta crise há muito tempo. Existem COPs desde que eu nasci. Antes de eu nascer já existiam COPs. E, portanto, estes governos sabem e conhecem a ciência climática muito melhor do que todos nós. Um relatório da ONU saiu a semana passada a dizer que tinha que acontecer o cessamento da exploração de combustíveis fósseis até 2030. No entanto, sabemos que o nosso governo, os planos do nosso governo, é a descarbonização, é a neutralidade carbónica até 2045 e o fim ao gás fóssil até 2040. E isto não são planos compatíveis com a ciência. Isto são planos que nos vão levar ao colapso. Como eu disse, eu faço parte, eu e a Ideal fazemos parte da geração que já nasceu em crise, que já nasceu a ouvir dizer que não vai ter um futuro. E, portanto, ouvir os nossos governantes a irem contra o que a ciência nos diz é completamente... dá-nos uma completamente impossibilidade de ficarmos paradas só a olhar. Portanto, preferem agir de uma forma radical e do momento. Era a solução dessa forma? Nós temos que agir de uma forma assertiva. Nós não podemos assistir o governo passivamente a matar-nos e a condenar-nos a centenas de milhares de pessoas ou condenar milhões de pessoas futuramente à morte e não agir de outra forma que não de uma forma assertiva a isto. Mas haveria condições para levar a cabo o que vocês exigem? O fim dos combustíveis fósseis, por exemplo, neste momento, imediatamente? Nós queremos uma transição justa para uma sociedade movida a energias renováveis. Isto vai requerer algum tempo, mas nós sabemos que é possível fazê-lo até 2030. Temos um até plano 2030 é a vossa meta? Sim, temos um plano construído para que todos os trabalhadores que vivem e que dependem destas indústrias possam continuar a ter um emprego e vida digna e para que todas as pessoas que dependem desta energia também possam continuar com as suas vidas. Este plano existe e sempre existiu. Agora, o ridículo é de nós estarmos a ver centenas de milhares de pessoas
a morrer, e nós, a primeira pergunta que nós fazermos é qual é a tecnicalidade de estar a substituir estas energias e não como é que nós as paramos o mais rápido possível. Doutor António Raposo Subtil, percebermos aqui também esta causa que traz estes jovens à rua, mas sobretudo consigo a forma com que o fazem e a legalidade deste tipo de ações. Antes da legalidade, nós construímos os valores, construímos os direitos e até construímos as pessoas de acordo com uma graduação, como tudo. As coisas têm uma natureza absoluta e depois tem uma graduação. Uma pessoa pode ter 1,80 m ou 2 metros ou 1,5 m. Os problemas é igual. Os problemas podem ter uma dimensão maior ou menor, mas quem é que a mede? Ponto número 1. Nós encontramos um critério para medir a dimensão do problema. São os governos que têm a autoridade a que as pessoas, de forma livre, esclarecida, entenderam delegar nesses governos. E quando nós temos dois problemas, a coisa torna-se muito mais complexa. E, normalmente, esses dois problemas já não conseguem ser resolvidos por um critério político de opção. Ou como ao pequeno almoço, ou como ao jantar. Já não é um problema de opção. É um problema de contradição. Então tem que se conseguir estabelecer se eu resolvo este problema todo e este problema que está aqui também se resolve, ou não consigo resolver o problema todo de um lado e do outro, resolvo metade de cada problema. Chama-se o equilíbrio que se tem que estabelecer na gestão de crises. Que a ciência é chamada a ajudar. Só que a ciência que aqui está a ser mencionada, e não o digo com nenhuma prerrogativa de idade, de estudos, de coisa nenhuma, digo só pegando nas palavras, é misturar clima e corrupção. Misturar substituição de uma coisa para outra e de tempo necessário que este grupo informal entende, que estudou e que tem. Nós conseguimos dar emprego e não matar à fome estas pessoas até 2000 e não sei quantos. Nós. E nós é quem? Nós, são 10 pessoas, são 100 pessoas, não se faz ideia. E nós aqui em Portugal conseguimos descarbonizar em pleno. Mas a China está a fazer centrais. Hoje, construí-las para ter a funcionar daqui a 5 ou 10 anos. Não, mas nós conseguimos aqui. E depois nós não conseguimos evitar que aquilo que se passa lá nos venha matar às escondidas aqui. Eles não têm esta análise, não têm capacidade para fazer. Fazem uma análise de microscópio. É uma análise de microscópio sustentado, que é perfeitamente normal, sustentados numa riqueza, foi uma riqueza de construir, de acelerar a vida em cima de fatores patológicos. Nós fazemos a nossa própria vida individual. Comemos muito, ficamos obesos, ou comemos pouco e ficamos neuróticos, ou criamos. Também fazemos isso. E na vida coletiva também aceleramos muito, se calhar. Não fizemos o tempero, não estabelecemos as métricas mais adequadas a evitar que os riscos aumentassem. É um facto. Quem? A minha geração, talvez, um bocadinho, a outra, não sabe. Alguns ali atrás aconteceu um descontrole. E agora, aqui à frente, hoje, no dia de hoje, está alguém a tentar controlar. O poder político não está a conseguir. Devia reduzir 10, está a reduzir 8. E alguém diz, então agora, em vez de ter 8, são 12. Como é que se faz isto? E este é que é o método. E esta é que é a questão da legalidade. Faz-se isto batendo nas pessoas, gritando pela morte das pessoas, partindo montras, bloqueando estradas, onde pode haver consequências desse bloqueio de estradas, nos hospitais, onde seja, desregulando a sociedade e fazendo isto com algum nível de impugnabilidade. Não pode acontecer, não existe. Ou seja, o poder que está instituído, que foi o poder possível que se construiu numa sociedade, que, como sabem, o contrato social tem duas teses, não é? Que o homem é bom e a sociedade o faz mal, e o que o homem é mau e a sociedade o faz mal. Independentemente disso, foi o direito. É a sociedade organizada que deu este caminho, e é este poder que temos, este poder vai aplicar-se. E tem que se aplicar de forma direta, quer seja de pai para filho, seja na família ou não. Nós não podemos omitir que este tipo de manifestações não organizadas, no sentido da pluralidade e da democraticidade que devem ter, se podem fazer contra o sistema. Porque isso é realmente não encontrar uma solução e antes degradar as soluções possíveis que o poder político está a fazer. Ou seja, não calibra, não impõe ao poder político novas iniciativas e desregula em prejuízo dos trabalhadores, em prejuízo daqueles que precisam de comer, em prejuízo daqueles que precisam de saúde, e em prejuízo daqueles que querem ter uma vida minimamente tranquila no tempo em que cá estão. Não vai acontecer, vai desregular, vai, e sim, causar milhares e milhares de mortes. Não temem que a sociedade acabe por vos olhar
não olhando efetivamente para o problema, mas para os vossos atos? Se pudesse, eu queria responder a isto com uma pergunta. Claro que sim. Tem filhos? Claro, tenho. Ok. E não está preocupado com o que lhes pode acontecer? Estou preocupado comigo e com eles. Ok. Mais do que só com eles. Certo. Nos últimos 6 anos, a Unicef lançou a última semana um relatório a dizer que nos últimos 6 anos, 43 milhões de crianças foram deslocadas pela crise climática. Foram crianças que foram retiradas da sua vida, despejadas, sujeitas a imenso sofrimento, sujeitas a uma disrupção da sua normalidade. Isto continuará a acontecer por causa da crise climática. Agora, nós estamos a falar destas escalas enormes, daquilo que é a maior crise que a humanidade alguma vez enfrentou, e aquilo que nos está a ser respondido é de os governos medirem ou não os problemas. Agora, a lei não está a parar o colapso climático. Isto é um facto, como tu próprio admitiste, António, e as leis foram sensivelmente construídas para manter a previsibilidade e a normalidade. No entanto, em todos os momentos de crise no passado, foi preciso quebrar a lei para resolver essas crises. Desde as sufragistas a conquistar o voto das mulheres, desde o movimento dos direitos civis para conquistar a igualdade de pessoas negras e pessoas brancas nos Estados Unidos, até a Revolução de 25 de Abril cá em Portugal para acabar com a ditadura. Sempre que houve uma grande injustiça, um grande sofrimento, a lei mostrou-se incapaz de o fazer, porque a lei está feita para manter a normalidade, não para mudá-la, e, portanto, foi preciso quebrar a lei para conseguir resolver esse problema. É isso que nós nos estamos a propor a fazer. Os movimentos de massas têm na sua gênese que é com fome que se cria revoluções. É aí que as pessoas se revolucionam, ou se revoltam. Mas em sítios onde não há problemas climáticos, onde morre mais gente. Já pensaram nisso? Nós temos a África, onde não há problemas climáticos e é onde morre mais gente. Ou seja, o problema do consumo excessivo fóssil, nesses sítios não é especialmente relevante, é onde morrem pessoas à fome. O que vos preocupa, e também a mim, é que este mundo global não está a conseguir transferir riqueza e pobreza para igualar e para que o bem seja suficiente para matar a necessidade. É um facto. A substituição não está a ser bem avaliada. É um facto. O poder para criar essa realidade que nós concebemos, na minha geração, que era a tal democracia que deu origem ao 25 de Abril e que implantou estas igualdades todas, está a gerar desigualdades. É um facto. Como é que mudamos isto? Então mudamos isto de uma forma, digamos, de erupção, que é à porta de uma fábrica que se parte a montra, no outro sítio bloqueio uma estrada, no outro sítio ameaço de morte um ministro, no outro sítio faço isto, faço aquilo. Não é aí, com certeza, que a solução se vai encontrar. Porque não é verdade, isso é científico, não é verdade que as mortes que temos, as desigualdades que temos, resultam de um problema climático. Não. Isto são os dados da Organização Mundial de Saúde. Não. As mortes que temos resultam de um problema da organização social, de incapacidade de deslocação da riqueza para o pé da pobreza, que não se consegue controlar por forças estratégicas e blocos, e que isso não consegue ter na ONU, não consegue ter nos centros de poder a capacidade para acabar com as guerras que geram esse resultado. É evidente que na base disso temos problemas naturalmente climáticos, temos problemas de proteção das igualdades, que não existem em alguns sítios, e por isso a discriminação, temos esses problemas todos. Mas aquilo que me afasta da vossa ideia base não é ela não ser suscetível de ser pensada, de ser defendida e de cada um de nós a defender. Nós defendemos uns de uma forma mais elitista, proclamatória, pensadora e tal, e outros de forma mais efetiva, mais lutadora, mais operária. Isso estamos de acordo. O que nós não podemos é abrir uma clareira onde entram as chamadas ervas daninhas, ou seja, onde nós fazemos entrar os mecanismos de controlo, que são um controlo arbitrário, ou descontrolo, primeiro descontrolo e depois controlo arbitrário. O que nós não podemos deixar é que este mundo que está organizado seja, digamos assim, fulminado por ideias pretensamente boas, e que admito que sejam, mas que vão dar abertura para Estados ditatoriais, grupos de exclusão e grupos fundamentalistas. É isso que não. O que eu estou a ouvir aqui é que o senhor está a pôr em causa a Organização Mundial da Saúde, a ONU, que tem os cientistas mais conceituados, e está a pôr em causa toda a ciência e o que a ciência nos diz. Como eu disse há pouco, a ONU, o relatório da ONU, disse exatamente que temos que ter um cessamento da exploração fóssil até 2030. E, portanto, é isso que está a pôr em causa, o que a ciência diz. E todos estão a lutar para que isso aconteça em Portugal, só que não conseguem.
Mas não é uma questão. Estamos em estado Mas de todos estamos. emergência. Eu também estou. Nós vivemos, Todos como disse, nós estamos a pôr em causa a democracia, não é? Não estou a dizer que podem gerar um caminho para que a erva daninha, que é aquilo que contraria o poder da liberdade individual que gera um coletivo saudável, possa acontecer. Beatriz Ideal, é só queria possível dizer uma encontrarmos, claro que sim, fixem só nesta minha questão, é possível encontrarmos aqui um caminho ideal que seja, do ponto de vista legal, que exista e que seja execuível para todos, que todos lutem na mesma direção? Historicamente isso não é possível. Novamente, historicamente, em todos os momentos de crise, a lei não foi capaz de o resolver. Não em tempo útil. Portanto, vocês vão manter esta radicalidade nos vossos protestos? E nós sabemos que nós temos apenas 5 anos até a crise climática se tornar algo irreversível. Isto é aquilo que o próprio IPCC, ou seja, o painel intergovernamental das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, nos está a dizer. Isto é a maior autoridade científica que existe no mundo sobre alterações climáticas, que nos está a dizer que nós temos que parar tudo. O próprio António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, disse que o mundo está em necessidade desesperada de ação climática, que temos que fazer tudo, em todo o lado, todas ao mesmo tempo. Nós estamos apenas a responder a este apelo, estamos a responder àquilo que é uma necessidade histórica de parar com a normalidade, de reconhecer as mortes que estão a acontecer, as centenas de milhares de pessoas que estão a morrer, segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos por causa da crise climática, e de responder a isto honestamente. Eu também não queria viver neste mundo. A mim custou-me muito admitir isto e foi um processo que eu tive que fazer. Mas tive que ser honesta comigo própria, porque por muito que eu não quisesse viver nesta realidade, é a realidade que eu tenho e é a realidade que todas nós temos. Portanto, agora também estou a ser honesta com o resto do mundo, a dizer: estão-nos a matar, estão a declarar guerra contra nós, nós temos que agir de alguma forma. Não podemos agir da mesma forma que tivemos a agir desde os anos 60 e que ainda não aconteceu nada. Como a Beatriz disse, já há COPs há quase 30 anos e as emissões só aumentaram, quase que duplicaram desde que as COPs Estamos mesmo a terminar, Beatriz, eu não queria deixar de dar a palavra. Sim, eu queria dizer que eu não votei para que houvessem novos investimentos em infraestruturas fósseis em Portugal. Eu não votei para que o diretor-geral da próxima COP, que vai acontecer no Dubai, seja um megalómano do petróleo, seja o CEO de uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Eu não votei para não ter um futuro. Eu não votei em nada disto. E, portanto, o único plano compatível com a ciência e com a justiça climática é fim ao fóssil até 2030 e transição para a eletricidade 100% renovável e acessível até 2025, garantindo que este é o último inverno de gás no país. E, portanto, nós não vamos dar paz ao governo até que este seja o último inverno de gás no nosso país. Muito obrigada pela vossa presença às duas, Ideal e Beatriz. Dr. António Raposo Subtil.